Vamos lá então. Hebreus capítulo 11, verso de número 4. Eu lerei a versão NVT, você pode acompanhar na sua mesma versão. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Nós vamos orar, meus irmãos, e depois eu vou pedir a gentileza que vocês vão para o livro de Gênesis, capítulo de número 4, mas depois da oração. Oremos então. Nosso querido Deus, nós rendemos graças pela sua palavra, pelo exemplo que temos de grandes homens e mulheres que investiram a sua vida em servirem ao Senhor. Fala aos nossos corações, ó Deus, desafia-nos a vivermos vidas com uma fé verdadeira, que seja algo que venha impactar as nossas vidas, nosso dia a dia, nossas famílias, nossa igreja, nossa sociedade. Direciona o coração deste teu servo para que a tua palavra seja anunciada com integridade. Usa o teu Santo Espírito, Senhor, para falar aos nossos corações. Agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos, voltem comigo então para o livro de Gênesis, capítulo 4, porque nós não podemos deixar de ler o contexto e entender que tipo de fé é esta listada aqui em Hebreus capítulo 11, verso de número 4. Nós estamos falando sobre um personagem muito importante, que é Abel, e não tem como falar de Abel se não falarmos de Caim. Então, a minha pretensão é dividirmos em duas essa meditação sobre Abel e posteriormente, então, nós prosseguiremos rumo ao final do capítulo 11. Mas Gênesis capítulo 4, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra. Amém. Meus irmãos queridos, introduzindo o tema de hoje, eu quero apenas relembrar o porquê o contexto da fé é tão importante para nós. Nós falamos, nas duas vezes que falamos sobre Hebreus capítulo 11, que o autor de Hebreus enfatiza que a vida cristã envolve lutas e sofrimentos, mas os crentes são encorajados a não abandonar a sua fé em Deus. No contexto do livro de Hebreus, aqueles irmãos estavam sendo perseguidos por conta de sua fé. Perseguições essas que nós não temos ideia, não passamos nem perto daquilo que eles estavam sofrendo. Mas, no entanto, o escritor de Hebreus deixou claro a eles a importância de que, independente daquilo que ocorreria, a fé deles não poderia deixar de fazê-los servirem ao Senhor. Nós falamos, meus irmãos, que no capítulo 11 de Hebreus, ou o capítulo 11 de Hebreus, destaca pessoas que triunfaram pela fé,
formando esta nuvem de testemunhas que falamos ali no capítulo 12, verso de número 1. Então, a nuvem de testemunhas que é citado pelo autor são aquelas pessoas que perseveraram em servirem a Deus e o amaram tendo a sua fé como prática verdadeira, prática genuína das suas vidas. Também, meus irmãos, falamos que a vida cristã inclui tribulações, mas nós somos perseverados, ou pelo menos somos chamados a perseverar pela fé, confiando em Deus, conforme Romanos 8,17, essa é a base. Eu lhes disse que a fé é a chave para acessar as promessas de Deus e é definida por diversos pensadores cristãos ao longo da história como uma confiança firme e segura nas promessas divinas. Então a fé não é algo vazio. Não é você acreditar em algo que as pessoas acreditam simplesmente porque talvez não tenham nada para fazer. A fé em Deus, na vida do cristão, é algo que influencia não só a sua vida, como também a sua existência. Hebreus capítulo 11, verso 6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como cristãos, a única maneira que nós temos de poder fazer a vontade de Deus não é estando na igreja, não é contribuindo financeiramente, não é sacrificando a Deus de alguma forma, mas a maneira de nós agradarmos a Deus é executando uma fé verdadeira em todas as coisas que nós fazemos. Então, se eu tenho fé em Deus, pela fé eu lerei a minha Bíblia. Pela fé que eu tenho em Deus, eu orarei, esperando que o Senhor há de atender as minhas orações segundo a sua vontade. Pela fé que eu tenho em Deus, procurarei servi-lo com a minha família, servir ao Senhor nas mais diversas áreas da vida cristã, inclusive estando na igreja é uma maneira de servir ao Senhor. E esta mesma fé, ela vai influenciar os nossos relacionamentos, não só com os irmãos dentro da igreja, mas dentro das nossas casas e também no lugar onde nós estamos, seja trabalho, escola, família, enfim, todos os lugares onde quer que nós estejamos, essa fé, ela vai impactar a nossa vida. Não é uma fé vazia, como o Tiago fala, que até os demônios creem em Deus e tremem, mas não é uma fé salvífica, porque eles não serão salvos. Então existem muitas pessoas que podem dizer que creem em Deus, mas que essa fé não influencia em absolutamente nada. Assim como no versículo que nós falamos, os demônios, eles serão lançados dentro do lago de fogo. A história de Abel, e muito provavelmente a gente só vai falar isso na próxima vez que nós estamos juntos, ela demonstra a história de dois homens que mostram como o seu relacionamento com Deus influencia a sua vida a ponto de demonstrar quem é salvo e quem não é. O fato de relacionar-se com Deus não faz de alguém um salvo. Caim, ele não ouviu Deus? Ouviu ou não? Ele ouviu. Ele foi salvo. As suas atitudes demonstram que ele não creu em Deus. Já tiro da sua mente a ideia de que o principal eram as ofertas. Não, não eram as ofertas. Alguém lê para nós, por favor, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Alguém lê por gentileza. 2 Coríntios capítulo 9, verso de número 7. Meus irmãos, o contexto desse versículo está falando sobre contribuições. Paulo vai dizer, posteriormente, que Deus ama ao que dá com alegria. Então a pergunta é, Deus ama ao que dá muito ou Deus ama ao que dá pouco? E aí, senhor tesoureiro? Será, meus irmãos, que para Deus é importante a quantidade das ofertas? O que Paulo quer dizer
é que, independente das ofertas, Deus ama ao que dá com alegria. Ou seja, a motivação correta para Deus é importante, não a quantidade. É isso que, por vezes, as pessoas não entendem. Que sempre Deus nos ensina na sua palavra que o que importa não são as nossas atitudes, mas as motivações por trás das atitudes. É exatamente isso que Cristo combateu no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 7. Ele vai falar sobre adultério, ele vai falar sobre o trato com os irmãos, ele fala sobre N situações, mas ele deixa claro que o pecado começa no coração e não quando a atitude está sendo cometida, conforme os judeus na época de Cristo pensavam, que o pecado só era pecado quando ele era cometido. Jesus disse que não, o pecado torna-se pecado quando no coração nós tomamos a atitude de pecar. Seja em odiar um irmão, seja em olhar para alguém com uma atitude impura. Então, no contexto de Caim e Abel, o problema não foram as ofertas, o problema foram as atitudes. Mas assim como eu lhes disse, meus irmãos, e ainda dando aqui a introdução, eu lhes disse que a criação do universo e a sustentação da vida na Terra são evidências da obra divina que devem fortalecer a fé dos crentes em Deus para enfrentar os desafios da vida diária. Então, quando nós olharmos a nossa pequenez frente à imensidão da criação de Deus, nós devemos enxergar o cuidado de Deus conosco. Como Ele sabe o nosso nome, como Deus sabe das nossas necessidades, como Deus nos socorre em tempos oportunos, como o salmista fala que Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é tudo aquilo que nós precisamos, e mesmo numa imensidão de um universo tão grande como esses, o Senhor ainda conhece quem somos nós. Então é isso que o autor de Hebreus está dizendo. No capítulo 11, ele começa a introduzir aos irmãos hebreus sobre quem é Deus, a grandiosidade desse Deus que nós cremos. O nosso problema, talvez hoje, é só enxergar a grandiosidade de Deus nos momentos que nós queremos, e não enxergar nas pequenas coisas. Perdão, em tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, sejam nos momentos difíceis, como também nos momentos alegres, nos momentos, não em todos os momentos das nossas vidas, como Romanos 8, 28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quero convidá-lo novamente a retornar para Hebreus capítulo 11, porque de alguma forma quero esmiuçar com vocês o verso de número 4, para que haja a compreensão desse texto. O nosso primeiro personagem, então, é Abel. A fé de Abel. O que demonstrou a fé de Abel? Ele ofereceu o seu melhor para Deus. Eu reitero. O problema não foram as ofertas, mas as atitudes por trás das ofertas. Então, novamente, verso 4 vai dizer que pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Então, eu quero chamar a sua atenção, porque no capítulo 3 de Gênesis está o episódio da queda do homem. Após a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden, o capítulo 4 de Gênesis já começa com a história de Caim e Abel. O Senhor não quis que os detalhes entre essas situações fossem conhecidos de nós. Mas é importante nós entendermos que, como justo Deus que Ele é, Ele havia explicado da maneira que todos aqueles que naquela época viviam deveriam adorar ao Senhor. Isso é claro, isso é fato. Então, meus irmãos queridos, mesmo que não há na Bíblia uma explicação, nós precisamos crer que Deus havia os direcionado da maneira
que eles deveriam adorá-lo. O Matthew Henry, ele disse o seguinte, que Deus lhes deu arrependimento e fé na semente prometida, ou seja, nos filhos de Adão e Eva. Que ele os instruiu no mistério dos sacrifícios, que eles instruíram os seus filhos nisso, e que encontraram misericórdia em Deus depois de terem arruinado sua vida e toda a sua posteridade. Ou seja, Deus demonstrou fé, mesmo com Adão e Eva e com a sua posteridade. Deus demonstrou misericórdia com aquelas pessoas, dando-lhes a oportunidade de servirem a Ele. Então, quando nós chegamos aqui na história de Gênesis capítulo 4, versos de 1 a 10, até alguns versículos à frente fala sobre a história de Caim e Abel, a Bíblia nos declara que Abel era um homem justo. Vá comigo, por favor, para Mateus capítulo 23, verso 35, porque o próprio Senhor Jesus Cristo reconheceu que Abel era um homem justo. Eu lerei esse texto, você pode me acompanhar, mas Mateus capítulo 23, verso 35 vai dizer o seguinte: para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. E por que Jesus citou primeiramente Abel? Porque ele foi o primeiro mártir. Abel morreu porque ele obedeceu a Deus. Ele foi o primeiro mártir, a primeira pessoa que deu a sua vida por conta da sua obediência a Deus. Então, dentro dessas questões, meus irmãos, é importante entendermos que, de todos os filhos de Adão, Abel foi um que viveu por fé e morreu por ela. E, portanto, ele era um padrão adequado para ser imitado, não só pelos cristãos hebreus, mas também por cada um de nós. Ambos, Abel e Caim, sabiam aquilo que Deus requeria. Abel obedeceu, Caim não. Abel agiu com fé, Caim com incredulidade. O que justificou Abel diante de Deus foi a sua fé e não a sua oferta. Abre sua Bíblia, por favor, para Romanos capítulo 4. Nós leremos versos de 1 a 8. Seria de 4 a 8, mas nós podemos ler versos de 1 a 8, para que os irmãos possam entender o que é essa justiça, ou por que ele foi declarado justo. Romanos capítulo 4, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor, e sim como uma dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Há mais ou menos 1 ano e meio atrás, para ser mais exato, ali em meados do segundo semestre de 2022, quando nós estávamos estudando o livro de Romanos, capítulo 12, eu falei especificamente sobre o que era justificação pela fé. Eu expliquei o que era justificação pela fé. A questão, meus irmãos, é ser declarado justo por Deus, não porque nós merecemos ou porque nós temos feito alguma coisa, mas porque nós cremos em Cristo. Então eu quero apenas explicar rapidamente para cada um de vocês. Jesus não havia sido feito sacrifício por aqueles que creem.
no Antigo Testamento. Então, como que as pessoas eram salvas? Eles eram salvos pela obediência à lei? Não. A lei foi dada para que o homem pudesse entender que ele era pecador e nunca poderia chegar ao patamar de perfeição que Deus, ele, vamos dizer assim, exige daqueles que se aproximam dele. Ninguém poderia cumprir todos os requisitos para ser perfeito diante de Deus. Mas quando a Bíblia fala que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, lembre-se que a fé é você crer nas promessas do Senhor. E Deus havia prometido a Abraão que estaria com ele. Havia prometido que ao sair da sua posteridade, Deus seria com ele. Deus lhe daria a terra, Deus lhe daria uma posteridade gigantesca. Então Abraão creu nas promessas de Deus. E assim como Abel, quando foi ensinado sobre quem era Deus, ele creu naquilo que Deus havia dito, que era a maneira certa dele poder viver. Então, se Deus havia declarado que ele deveria sacrificar um animal, assim ele fez. O maior problema, isso a gente vai ver na próxima vez que estivermos juntos, é que Caim ele foi arrogante em achar que a oferta que ele estava dando a Deus seria suficiente para agradar o Senhor, quando na verdade, lembramos aquilo que o próprio autor de Hebreus fala no capítulo 9, que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então era necessário que houvesse um sacrifício de um animal. Essa é a grande diferença, a motivação, tanto de um quanto de outro. Então, quando aqui em Romanos capítulo 4 fala, verso de número... Estou no capítulo 5, perdão. Verso de número 7, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Aquele a quem Deus declara justo, ele tem o privilégio de chegar diante de Deus, porque ele foi perdoado. Os seus pecados foram perdoados e a sua adoração, ela pode chegar diante de Deus. Quem é que nos justifica? Quem é que nos declara justos? Jesus. É por isso que não há meios de nós chegarmos a Deus pelos nossos próprios méritos. Paulo fala aos Efésios que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Existem milhares de pessoas, ou talvez milhões de pessoas, que acham que as suas boas obras, que as suas ofertas, que aquilo que talvez ele faz pode fazê-lo chegar ao céu. Mas a Bíblia declara que somente um é o mediador entre Deus e o homem. E não são as nossas ofertas, é o Senhor Jesus Cristo. Então, por meio da fé de Abel, ele deixou testemunho a todas as gerações seguintes de que uma pessoa se aproxima de Deus pela fé para receber justiça. Então, quando Deus disse a eles: ofereçam-me um sacrifício, Abel, ele sacrificou um animal e ele ofereceu a Deus por obediência. Essa foi a diferença entre ele e o seu irmão. Não que Deus gosta mais de churrasco do que de salada, não é isso. Mas a grande diferença é a atitude do coração. O que muitos desses infelizes da teologia da prosperidade pregam sobre aquela senhora que entregou tudo, dando na coleta as suas 2 moedas, Jesus enalteceu não que ela deu tudo o que ela tinha, mas a motivação do seu coração. Quando nós ensinamos os nossos filhos da importância de contribuírem para Deus, eu não digo só na questão de contribuírem financeiramente, mas para pegarem um papel de bala jogado no chão, para pegar um copo que às vezes as pessoas esquecem nos bancos da igreja, para servirem os pratos do social. Quando nós estamos nos ofertando a Deus, isso demonstra um coração devoto ao Senhor. Não porque nós estamos fazendo, ou pelo menos não devemos fazer, porque estamos querendo mostrar para alguém aquilo que nós fazemos, mas porque nós entendemos que é uma bênção servir ao Senhor.
É uma bênção fazer tudo aquilo para a glória de Deus. Paulo disse aos coríntios, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa ou qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a partir do momento que nós abrimos os nossos olhos pela manhã, a nossa vida, tudo aquilo que nós fazemos, deve ser para a glória de Deus. A roupa que eu visto, a roupa que você veste, deve ser para a glória de Deus. As palavras que nós falamos, deve ser para a glória de Deus. As coisas que nós olhamos, as coisas que nós ouvimos, a maneira com que nós nos relacionamos com as pessoas, inclusive dentro do nosso lar, deve ser para a glória de Deus. Vir à igreja deve ser para a glória de Deus. Então, quando nós entendemos a preciosidade disso, absolutamente nada na vida cristã se torna um fardo. Não posso dormir sem ler a minha Bíblia, senão Deus vai lançar um raio na minha cabeça. A pessoa que pensa um negócio desse não entende o privilégio que é ler a Bíblia. Meus irmãos, nós só damos valores ou valor a algumas coisas quando nós perdemos. Eu não consigo imaginar como para uma pessoa cega deve ser difícil não contemplar as maravilhas da criação de Deus. Eu não consigo imaginar para uma pessoa surda como é não ouvir uma música linda entoada ao Senhor. Eu não consigo imaginar como uma pessoa muda, ela não pode cantar ao Senhor, como ela não pode anunciar a palavra do Senhor com a sua voz. E aí a lista pode aumentar. Existem pessoas que estão nas cadeiras de rodas que não conseguem andar, aqueles que estão acamados nos hospitais que sequer conseguem levantar da cama. E nós somos aqueles que temos, mesmo dentro das nossas dificuldades, nós temos o privilégio de fazer tudo aquilo que queremos e por vezes nós escolhemos errado. Em vez de nós investirmos tempo aprendendo sobre Deus, nós chegamos lá na nossa casa, nós ligamos os streamings da vida, e não que isso seja pecado, não é. Mas quando nós temos a oportunidade de escolher entre ler a Bíblia ou assistir um filme, aí é que está o grande problema. Ou então aquelas pessoas que dizem, pastor, mas eu acordo muito cedo para ler a Bíblia e durmo muito tarde. Meus irmãos, todo mundo tem 24 horas nesse dia. E nós arrumamos tempo para tudo aquilo que nós achamos importante. Eu repito a todos vocês, o maior problema da fé do cristão atual é a falta de fé. Nós vivemos numa geração de cristãos incrédulos, que não conseguem desenvolver uma fé verdadeira diante do Senhor. Então, sobre Abel, por causa da sua fé, evidenciada na obediência àquilo que Deus exigia como sacrifício, Abel foi considerado justo por Deus. Então, se naquela época Deus disse, tem que fazer assim, assim, assado, Abel cumpriu com os requisitos. E a sua obediência demonstrou que ele foi declarado justo diante de Deus. Caim desobedeceu e demonstrou o seu coração incrédulo naquilo que ele fez posteriormente, atentando contra o seu irmão. Eu quero lhes dizer, meus irmãos, para nós encerrarmos essa noite, que infelizmente nós ainda temos feito escolhas ruins, nós temos feito escolhas erradas. Talvez a nossa fé não demonstre realmente o tamanho da nossa crença em Deus. Se realmente nós entendermos, meus irmãos, que somente uma fé verdadeira nos aproxima de Deus, nós investiremos mais as nossas vidas em servi-lo, em aprender sobre Ele, em vir mais à igreja, em estar inserido no ministério da igreja. Você deve estar em Romanos 4, volte comigo no último versículo que nós vamos ler, Hebreus capítulo 11, verso de número 6. Porque nós não podemos fugir deste versículo. Hebreus capítulo 11, verso de número 6. O contexto desse versículo está falando sobre a vida de Enoque, próximo personagem que nós falaremos. Mas fala, meus irmãos,
que sem fé é impossível agradar a Deus. Então preste bem atenção. Eu quero que todos vocês parem o que vocês estão fazendo e olhem para mim. Entendam o seguinte: 100% das coisas que nós fizermos, 100% das coisas que nós fizermos, se não tivermos o motivo correto, não será aceito por Deus. Qualquer coisa. Pode ser todo o dinheiro que você tiver. Pode ser todas as forças do seu corpo. Pode ser toda a sua vida. Que se nós não tivermos a motivação correta, é algo vazio diante de Deus. A primeira vez que eu fui na igreja, eu não fui porque eu queria aprender sobre Deus, eu fui atrás dela. Então, o meu motivo era um motivo errado. Mas depois que nós terminamos o nosso relacionamento, eu continuei servindo ao Senhor. Ali eu já tinha entendido que a minha motivação já não era mais a pessoa que estava ao meu lado, mas era o meu Deus. É por isso que eu quero deixar bem claro para vocês. Que não interessa aquilo que você faça. Se não tiver um motivo correto, Deus não vai aceitar. Seja financeiramente, seja sair da sua casa e vir à igreja, ou até mesmo entregar um folheto na rua, se nós não tivermos a motivação correta, nós não conseguiremos agradar a Deus. Por quê? Porque somente com fé nós podemos servir ao Senhor com todo o nosso coração. Então, ele vai dizer, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Deus é tão bom, meus irmãos, e nós somos tão miseráveis, que mesmo buscando ao Senhor, ele ainda nos abençoa com bênçãos que nós nem imaginamos. Mesmo ele sendo a fonte de toda a felicidade e de tudo aquilo que nós precisamos, Deus ainda diz que se nós o buscarmos, ele ainda vai nos abençoar. Então, meus irmãos, nós só temos privilégios quando nós servimos a Deus. E aí, essa noite, o que eu quero lhe pedir é o seguinte: cada um de vocês, meus irmãos, cada um de nós precisamos fazer uma examinação em nossos corações. O que é que te motiva a servir ao Senhor? Você só vem para a igreja porque os seus pais te mandam? Você só vem para a igreja porque talvez você tenha medo das coisas que Deus pode fazer para você se você não vier? Você tem medo da mão pesada de Deus? Ou realmente porque você entende que é a vontade de Deus? Isso daí, ninguém pode saber, senão cada um de vocês. É isso que vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar. Mais uma vez, Senhor, nós queremos implorar ao Senhor. Dá-nos fé. Ajuda-nos a viver nesse mundo mau, como servos fiéis ao Senhor. Que a fé que temos em Ti, ou que pelo menos a fé que dizemos que temos no Senhor, influencie as nossas vidas. Influencie as nossas orações daqui a pouco. Influencie a forma com que nós amamos o nosso cônjuge, amamos os nossos filhos, amamos ao perdido que está lá fora. Que a nossa fé também nos faça pessoas diferentes no trato com os ímpios à nossa volta e principalmente com os irmãos em Cristo. Pois assim como diz o verso que temos dito domingo a domingo, nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Esse bairro precisa conhecer a Cristo através do amor que nós temos uns pelos outros. Então, ó Deus, que não seja uma fé vazia, que não seja algo da boca para fora, mas que as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos relacionamentos,
as nossas ofertas, o nosso trabalho, o nosso vir à igreja, todos sejam regados da motivação correta, que é agradar ao Senhor, que é buscar mais de Ti, ter uma comunhão plena com o Senhor, intimidade com o Senhor. Então, ó Deus, dá-nos esse sentimento. Tira todo e qualquer sentimento errado, sentimento negativo de nossos corações. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.